E aí galera, Claudenildo Júnior na área, galera. Uhul! Na aula de hoje falarei sobre porcentagem. Essa aula servirá como base para toda a matemática financeira. Além do mais, para uma aula que eu vou fazer daqui a algumas semanas sobre juros. Não percam essa aula, tá legal? Vamos para a aula então. E aí galera, chegamos na semana 11, vamos olhar o nosso cronograma. A aula de hoje é sobre porcentagem. Semana que vem eu falarei sobre simetrias. E na semana 13, que é uma semana depois, juros simples. Então a aula de hoje servirá como base para a aula 13. Então vamos para a aula de porcentagem. Então é o seguinte, quando você vir por aí esse símbolo aqui, ele tem um significado. Então você tem 5%, vai representar 5 dividido para 100, é 5 por 100. Ou se você dividir 0,05, por exemplo. Continuando, se você quiser calcular então um n% de um valor x, então você vai fazer o seguinte. Se você quiser calcular 10% de 60, você multiplica. Então 10% de 60 vai ser igual a 6, por exemplo. Tá? Sei lá, 12% de 20. Aí você simplifica, você faz 2 vezes 12, que dá 24, dividido por 10, que dá 2,4. Então, sempre será uma multiplicação. Tá legal? Boa. Um exemplo que eu coloquei aqui, 15% de 700. 15% de 700 é 15 sobre 100 vezes 700, que dá 0,15 vezes 700, pode ser pensado assim também, que dá 105. Existe uma lógica proporcional nessa expressão. Ele diz assim, quando você calcula 15%, é 15 em cada 100. Como são 15 em cada 100 e 700 são 7 vezes 100, então você vai calcular 7 vezes 15. Pode ser também. Ou simplesmente simplifique. Quando você multiplica 7 vezes 15, dá 105. Acréscimos e descontos. Existe uma estratégia que nós vamos utilizar em todos os problemas para acréscimos e descontos percentuais. Por exemplo, se você tem 60 e você quer dar um acréscimo de 10% de 60, desse valor. O cálculo aqui é muito simples. Você simplifica, dá 6 mais 60, que dá 66, claro. Mas a estratégia aqui é gerar um fator de multiplicação que você já possa encontrar o acréscimo, já possa encontrar o valor final, que é o valor mais o acréscimo. Então você tem 60 mais 10 dividido por 100, isso é 0,1 de 60. Então você tem 1 inteiro mais 0,1 de 60. Como os termos são semelhantes, então você pode escrever como sendo 1,1 vezes 60, que dá 66. Quando você multiplica um valor por 1,1, você está dando um acréscimo de 10%, porque você tem o valor inteiro mais os 0,1 do valor, ou seja, 10% do valor. Vou dar um exemplo diferente, por exemplo, para você entender como seria. Então, 20% de 60 agora. Então, você tem 60 mais 20% de 60 é 0,2 vezes 60. Claro que você sabe que aqui dá 12, que é fácil fazer. Mas eu estou interessado em encontrar um fator de multiplicação, que vai ser 1 mais 0,2, que dá 1,2 vezes 60, que gere o valor final, que a gente vai chamar de montante depois, de uma forma mais rápida. Então, quando você multiplica por 1,2, o valor, você já encontra o valor aumentado em 20%. Tá? Isso também vai funcionar para decréscimos percentuais. Então, por exemplo, se você quiser diminuir o valor em 20%, então você tem 60 menos 0,2 de 60. Então você tem 1 inteiro menos 0,2. É 1 menos 0,2 desse valor de 60, que dá 0,8 vezes 60. Claro, se você está retirando 20% do valor, ele estará se transformando em 80%. Então, se você multiplicar por 0,8, qualquer valor, você já está dando um desconto de 20%, porque ele estará se transformando em 80% do valor.
Claro que se você quisesse fazer o cálculo aqui seria muito simples, seria 60 menos 12, mas no futuro será muito útil utilizar esses fatores de multiplicação. Vou dar outro exemplo aqui. Suponha que você queira dar um desconto ou um decréscimo percentual de 30% de 60, em cima de 60. Então, do mesmo jeito que nós fizemos, você tem 60, 30 é 0,3, 60. Bastando, então, você subtrair 1 menos 0,3, que dá 0,7 de 60, que dá igual a 42. Tá? Então, se você multiplicar o valor por 0,7, você já estará dando um desconto de 30%. Então, esse número aqui, ele é um fator de multiplicação que dá um desconto percentual. Então, por exemplo, eu deixei aqui como fatores de multiplicação 1,10 ou 1,1, que é a mesma coisa, dando um acréscimo de 10%, 1,2, que é um acréscimo de 20%. Quando você quiser dar um decréscimo percentual, basta você pegar 1 menos a taxa de desconto, que você já vai encontrar. Por exemplo, se você quiser dar um desconto de 15%, aí você pega 1 menos 0,15, que dá 0,85. Você pega, multiplica o valor por 0,85. Claro, se você der um desconto de 15%, o valor ele se transformará em 85%. Tá bom? Vamos à frente. Então, acréscimo e decréscimos sucessivos agora. E se você quiser dar um acréscimo e um decréscimo, ou 2 acréscimos, por exemplo, ou 2 decréscimos. Suponha que você tem um valor de 60 e você queira aumentá-lo 20%. Já aprendi. É 1,20 o fator de multiplicação que vai dar esse acréscimo de 20%. Mas e que se eu quiser ao mesmo tempo dar um acréscimo e um decréscimo de 20%? Então, eu multiplico por 0,8. Então, quando você multiplica 1,2 por 0,8, dá 0,96. Significa dizer que você deu aqui um desconto global de 4%. Você ficou com 60 vezes 0,96, ou seja, o valor final ele se transformará em 96% do que ele era. Então, o decréscimo aqui foi de 4%. Ou você pode escrever assim, esse valor aqui decresceu 0,04 vezes o valor de 60, tá bom? Ok, então ele decresceu 4%. Muito bem. E se você quisesse dar 2 aumentos de 20%, aí você multiplicaria 1,2 vezes 1,2, dá 1,44. E se fosse um aumento de 20 e um aumento de 30, aí você multiplica 1,2 vezes 1,3 e assim por diante. Você pode ir dando acréscimos e decréscimos percentuais. Quando você tem 60 e aumenta em 20%, você na verdade está fazendo isso, é 60, 1 mais 0,2. Tá? Esse fator de multiplicação ele será muito útil lá em juros, quando a gente estiver calculando uma fórmula, quando eu demonstrar a fórmula para calcular montantes, por exemplo. Onde, por exemplo, você tem aqui um inteiro mais uma taxa, que a gente vai chamar de I, 0,2, ou pode escrever assim, 20%. Então, 1 mais I, essa expressão, ela representará um acréscimo percentual. Como também, se você tiver aqui um decréscimo percentual, então se você pegar 60, um valor qualquer, 60, 1 menos a taxa, que aí, quando você faz essa multiplicação, você estará dando um decréscimo percentual. Então, quando você está falando em acréscimos e decréscimos sucessivos, então você tem uma fórmula final, você tem uma fórmula que calcula o valor final. Que assim, o valor final vai ser o valor inicial, a depender se for acréscimo ou decréscimo, você faz 1 mais I ou 1 menos I, e vai multiplicando até quantos acréscimos e decréscimos você tiver que dar ou quiser fazer, tá bom? Boa, vamos falar um pouquinho agora sobre como encontrar a taxa que aumentou ou diminuiu um valor. Então, para saber o efeito percentual final sobre o valor inicial de uma mercadoria, após sofrer algumas variações no valor inicial, procedemos da seguinte maneira. Primeiro, identificamos os dois valores, inicial e final. Segundo, dividimos o valor final pelo valor inicial. E terceiro, interpretamos o resultado obtido. É o seguinte,
Eu gosto muito de mostrar usando a linha do tempo. Então você tem a linha do tempo, você tem no presente um valor inicial, chamado de VI, e no futuro, daqui a um período, você vai ter um valor final. Quando eu digo valor inicial e valor final no presente, pode ser representado assim por números. Você tem 100, suponha que você tenha hoje um valor de 100 reais, e você fez um investimento e daqui a um período ele se transformou em 120. Aí eu quero descobrir aqui qual foi a taxa de aumento, a taxa percentual de aumento. Bastando, para encontrar essa taxa, você dividir o valor final pelo valor inicial. O valor final, 120. O valor inicial é 100. Quando você divide 12 por 10, você encontra 1,2. O que você encontrou aqui não foi a taxa efetivamente calculada. Você encontrou um fator de multiplicação que, se você multiplicar pelo valor inicial, por 100, você encontra o valor final. Mas, tendo de posse esse fator de multiplicação, você sabe que é 1 inteiro mais 20%. Você sabe que o 100 ele aumentou 1 inteiro mais 20%. Aí você encontra que a taxa é de 20%. Então, quando você multiplica um valor qualquer por 1,2, você já aprendeu na aula de hoje que esse aumento é de 20%. Então, se o valor aumentou e você quiser descobrir a taxa de aumento, basta dividir o valor final pelo valor inicial. E você encontrará o fator de multiplicação que lhe dirá qual foi a taxa de aumento. Funcionando também para decréscimos percentuais. Suponha que você tenha, por exemplo, um valor inicial de 100 reais e por algum motivo esse valor ele diminuiu com o tempo. Ele passou a ser 80. Você pega o valor final, divide pelo valor inicial, 80 dividido por 100, que deu 0,8. Se o valor final se transformou em 80%, é porque houve um decréscimo de 20%, significando dizer, está aqui, 0,8 vezes 100. Quando você faz essa divisão do valor final pelo valor inicial, você encontra, na verdade, o fator de multiplicação que vai indicar qual foi a taxa de decréscimo. Nesse caso aqui, houve uma taxa de 20% de decréscimo percentual, bastando apenas dividir um valor por outro valor, tá bom? Ok. Vamos falar um pouquinho agora sobre taxa de lucro. A gente vai utilizar isso no futuro em questões de matemática financeira, ou daqui a pouco, ou em outras aulas. Quando se fala de taxa de lucro, imediatamente se pensa no lucro sobre o preço do custo. Como assim? Deixa eu mostrar. Suponha que você tenha uma mercadoria que o custo dela, ou seja, comprada no fornecedor, seja de 10 reais. E você quer revender essa mercadoria. Então você vai ter um preço de venda que você vai obter um lucro. Claro, você vai vender mais caro. Então você vai pegar o preço de custo, mas você quer obter um lucro. Então qual vai ser o preço que você vai vender? Suponha que você queira vender essa mercadoria com 20% a mais, então você vai ter o preço de venda, o custo sendo 10 reais, o lucro vai ser então 20% sobre esses 10 reais. Esse lucro que você está calculando é sobre o preço de custo, tá? Você está calculando sobre esses 10 reais. Então, o preço de venda dessa mercadoria vai ser igual a 12 reais. Se você quisesse, você poderia fazer o cálculo do preço de venda simplesmente pegando o preço de custo e multiplicando por 1,2, já que a taxa é de 20%. Então, que daria o preço de venda de 12 reais. Se for sobre o preço de custo. Muito bem. Vamos calcular agora sobre o preço de venda. Pode ser também, se você quiser calcular, por exemplo, seu lucro. Você quer que seu lucro seja 20% sobre o preço de venda, o cálculo é diferente. Você vai fazer custo mais o lucro agora, ele não é mais 20% do custo. Agora ele vai ser calculado a partir do preço de venda. Então vai ser 20% do preço de venda. E você tem que atentar para o enunciado. Se o enunciado vier dizendo assim, calcule qual é o preço de venda, sabendo que você quer ter um lucro, tá, de 20% sobre o preço de venda, aí você faz V menos 0,2V, que dá 0,8V, que vai ser igual ao preço de custo. Sendo o preço de custo igual a 10 reais, então você terá um preço de venda que vai ser 10 dividido por 0,8,
Ou você vai ter aqui, por exemplo, 100 dividido por 8, que dá um preço de venda de R$ 12,50, tá? A diferença é de 50 centavos. Então, se for sobre o preço de custo, deu 12. Sobre o preço de venda, deu R$ 12,50, tá bom? Eu recomendo que você volte o vídeo e veja a diferença entre calcular a taxa de lucro sobre o preço de custo. Aí você calcula 20% do custo e soma com o custo, ou calcular 20% sobre o preço de venda, o lucro, a taxa de lucro sobre o preço de venda, que você calcula então 20% da venda e soma com o custo para dar o valor final da venda, tá bom? Então vamos fazer agora alguns exercícios. Vamos fazer agora a questão número 1, diz assim: a raiva é uma doença viral e infecciosa, transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos 2013, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e 2017 deu-se de forma linear. Então, você tem aqui um gráfico onde você mostra qual foi o percentual de 2013, o de 2015 e o de 2017. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano 2014? Bom, é o seguinte, como é uma reta e como eu falei, inclusive, que era proporcional, e como de 2013 para 2015, você tem aqui 2014 exatamente no meio, então basta somar e dividir por 2. 59 mais 67 dividido por 2. Então você tem 67 mais 59, 16 vai 1, 126, que dividido por 2 vai dar igual a 63. Então, significa dizer que no ano 2014 foram 63%. Tá? Eu vou mostrar algumas questões onde os percentuais, esse cálculo percentual apareceu. Então, esse é um tipo de questão que aparece com certa frequência. Vamos para mais uma. Questão 2. O gerente de uma empresa sabe que 70% dos seus funcionários são do sexo masculino e foi informado de que a porcentagem de empregados fumantes dessa empresa é de 5% dos homens e de 5% das mulheres. Selecionando ao acaso a ficha de cadastro de um dos funcionários, verificou se tratasse de um fumante. Qual a probabilidade desse funcionário ser do sexo feminino? Essa questão é a questão de probabilidade, mas é para que você possa se acostumar. Probabilidade e porcentagem têm uma ligação, tá? As questões que nós vamos fazer de probabilidade quando estivermos estudando probabilidade tem muito a ver com a aula de hoje. Aí eu já vou colocar uma questão como exemplo de um assunto que a gente vai ver no futuro, tá? Então eu vou montar aqui para você entender o que ele está dizendo aí, como fazer. Então ele disse o seguinte, que numa empresa você tem pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino. Segundo ele fala, 70% dos funcionários, suponha que você tenha X funcionários, são do sexo masculino. Então é porque 30% do total é do sexo feminino. Ele diz que 5% dos homens fumam, então são 5% dos 70% da empresa que fumam. Aí ele diz que 5% das mulheres fumam, então 5% dos 30% são mulheres fumantes. Aqui são homens fumantes. Então, simplificando, você multiplica 35 dividido por 10 dá 3,5%. Então, 3,5% dessa população são homens fumantes. Simplifica, 5 vezes 3 dá 15. 15 dividido por 10 dá 1,5%. 1,5% são mulheres fumantes. Então, pessoas fumantes, você soma 3,5 mais 1,5 dá 5%. 5%. Somando. Claro, eu não coloquei aqui o por 100 por 100, fica subentendido que está por 100 o 5 também. Então, 5% são pessoas dessa empresa fumantes. E ele quer saber a probabilidade de ser do sexo feminino, sabendo que a pessoa é fumante.
Então, dentre os fumantes, nós temos como calcular o percentual de mulheres que fumam, fazendo um cálculo que eu disse que você fizesse. Olha, você tem 1,5% são mulheres que fumam, e dividido pelo total, que são 5% das pessoas que fumam, você, quando faz essa divisão, você está calculando o percentual de mulheres que fumam. Simplificando, e a quantidade X também, na prática, você está dividindo 1,5 por 5, que se você multiplicar por 20, você vai ter 20 vezes 1,5, que dá 30 sobre 100. Ou seja, 30% é o percentual das mulheres dentro do grupo dos fumantes. Então, essa questão é típica questão de porcentagem que você vai utilizar lá em probabilidade, que é calcular um percentual de um percentual e depois dividir um valor por outro para encontrar um percentual geral. Então, a resposta da questão letra B. Vamos para mais uma. Questão 3. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Aí você tem uma tabela onde ele fala o balanço parcial nacional da vacinação contra a gripe. Grupo de risco: crianças, profissionais de saúde, gestantes, indígenas, idosos. A população, aí você tem aqui crianças, 4,5, aí você vai somando. 4,5 mais 2, dá 6,5, mais 2,5, aí você tem 9. 9,5 mais 20,5, você tem 30 milhões de pessoas. E já foram vacinadas, aí você conta. 1,9 mais 1,5, que dá 3,4, mais 0,4, 3,8, mais 8,2, você tem 12 milhões, somando os grupos de risco, tá? Beleza, aí agora vamos ver o que ele quer. Qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas? Então, do grupo de risco, você tem 12 milhões já vacinados de um total de 30. Então, você tem 12 milhões de um total de 30. Quando você divide, você calcula o percentual que esse grupo que já foi vacinado representa em relação ao total. Simplificando por 3, você tem 4 de 10, que equivale a 0,4, ou você pode representar como sendo 40%. Então, 40% desse grupo já foi vacinado. Então, 40% do grupo já foi vacinado. Resposta é a letra D. Resposta é a letra D. Questão 4. Por volta de 2010, a distribuição da população indígena por região do Brasil era representada pelo gráfico abaixo. É um gráfico de setores, onde você tem as regiões aqui e os percentuais. Vamos lá. Ele diz: considerando que a população indígena total estimada para aquela época era de 325.200, podemos concluir que na região sul o número de indígenas era de aproximadamente quanto? Então você tem o total e no gráfico você vai procurar a região sul. A região sul são 8,6% da população indígena que está nessa região. Então você faz. Pega a população total que ele falou, que são 325.200, e você quer calcular quantos destes estão na região sul. São 8,6%. Bastando você multiplicar, então, 3.252 por 8,6. Então, você tem 6 vezes 2 dá 12, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12, 15, vai 1. 6 vezes 3, 18, 19. 8 vezes 2 dá 16, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2 dá 16 e 4, 20, vai 2. 8 vezes 3, 24 e 2, 26. Então, você vai ter aproximadamente, aqui dá 7, 2 e 1 vírgula. 27.967. Aí vamos procurar dentre as alternativas. 27.967 você tem aqui na letra B de bola. Então a resposta dessa é a letra B. Questão de número 5.
Em uma pesquisa sobre prática de atividade física, foi perguntado aos entrevistados sobre o hábito de andar de bicicleta ao longo da semana e com que frequência o faziam. Entre eles, 75% afirmaram ter esse hábito, e a frequência semanal com que o faziam é representada no gráfico. Veja só, no gráfico estarão essas 75% dessas pessoas. Então, aqui no gráfico, nós temos 75% das pessoas que um percentual delas disseram assim: pratica 13% uma vez. 13% desse grupo disseram: pratica uma vez. 17% desse grupo diz duas, e assim por diante. Ok. O que ele quer? Que porcentagem do total de entrevistados representa aqueles que afirmaram andar de bicicleta pelo menos 3 vezes por semana? Dos entrevistados, daqueles 75%. Então, dos 75%, pelo menos 3 vezes, no mínimo 3 vezes, disseram 26%, mais 12, mais 10, mais 7, mais 15. Aí você soma 26 mais 12 dá 38, 48, 48 mais 7, 55, 55 mais 15 dá 70. Então, 70% disseram que praticam pelo menos 3 vezes. É isso que ele quer, pelo menos 3 vezes. 70% dos 75%, que é o grupo que está sendo pesquisado. Então, você tem 75% é o grupo pesquisado, que responderam a pergunta, e 70% deles é que praticam pelo menos 3 vezes. Multiplicando 70 vezes 75, você tem 7 vezes 5 dá 35, 7 vezes 7, 49, mais 3 dá 52, aí vai ficar 5.250 dividido por 10.000, que dá igual a 0,5250, ou seja, 52,5%, que são pessoas que praticam e que responderam que praticam pelo menos 3 vezes. Então, resposta dessa questão, letra B, tendo como um distrator fortíssimo letra A. Questão número 6. As ações da empresa Brastemp nos anos de 2011 e 2012 valorizaram 12% e 7%, respectivamente. E nos anos de 2013 e 2014, 10% valorizaram 2% e 8%, respectivamente. A valorização das ações correspondente ao período considerado 2011 e 2014 foi aproximadamente de... É o seguinte, você suponha que as ações tivessem um valor V e houve uma valorização de 12%. Então, vou multiplicar por 1,12 no ano de 2011. No ano de 2012, houve uma valorização de 7%. Então, vou multiplicar por 1,07, porque houve um aumento percentual de 12%, e depois o valor para o próximo ano aumentou em 7%. Depois, no ano de 2013, houve uma desvalorização de 2%. Então, vou multiplicar por 0,98, porque esse valor acumulado, ele agora decresceu 2%. E depois, em 2014, houve uma desvalorização de 8%. Aí eu vou multiplicar por 0,92. Deixa eu colocar mais para cá um pouquinho. Então, 0,92. Tá certo? Então, esse produto aqui vai nos dar a valorização dessas ações. Então, você tem, nos 2 primeiros anos, quando você multiplica 1,12 vezes 1,07, você tem 7 vezes 2 dá 14, 7 vezes 1, 7, 1, 8. 7 vezes 1 dá 7. E 1 vezes 2, 1 vezes 1, você tem aqui uma valorização, 7 e 2 dá 9, de aproximadamente, contando aqui, 20%. Então, nesses 2 primeiros anos, houve uma valorização de aproximadamente 20%. Vamos calcular agora do lado de cá. Então, você tem 0,98 vezes 0,92. 8 vezes 2 dá 16. 9 vezes 2 dá 18, 19. 9 vezes 8 dá 72, vai 7. 9 vezes 9, 81. 81 mais 7 dá 88. Então, você tem 9 e 2 dá 11. 8 e 2 dá 10, vai 1. 9 e 4 zeros, vírgula vem para cá. Então, houve, nesse ano aqui, houve uma desvalorização de 10% aproximadamente.
Então, juntando a valorização que houve nos 2 primeiros anos e a desvalorização nos 2 últimos anos, aí você multiplica 1,2 vezes 0, 9. 9 vezes 2 dá 18, 9 vezes 1, 9 e 1, 10, que dá uma valorização de 8%. Então, no geral, houve uma valorização de 8% aproximadamente. Então, você tem como resposta a letra C. Valorizou 8% aproximadamente. Questão número 7. No ano 2010, o Data Senado realizou uma pesquisa intitulada Condições de Vida das Pessoas com Deficiência no Brasil. A pesquisa ouviu 1.165 pessoas com deficiência e uma das questões foi a seguinte: para você, nos últimos anos, o preconceito em relação às pessoas com deficiência está igual, aumentando ou diminuindo? A porcentagem das respostas a essa pergunta é mostrada na tabela a seguir. Você tem igual 31%, aumentando 10% e diminuindo 59%. Aí a pergunta é: pelos dados contidos na tabela, o número que mais se aproxima da quantidade de pessoas que responderam diminuindo. Então, diminuindo foram 59% de 1.165. Então, você é só calcular 59% de 1.165. Que você pode calcular 60%, depois tirar 1% se quiser, ou simplesmente multiplicar. Simplificando, dá 11,65 vezes 59, que dá 9 vezes 5, 45, 9 vezes 6, 54, 58, 9 vezes 1, 9, 5, 14, 9 vezes 1, 9, 10. 5 vezes 5, 25, vai 2, 6 vezes 5, 30, 32, 5 vezes 1, 5 e 3, 8, 5 vezes 1 dá 5. Então, a resposta vai ficar 13, 7, 8, 6. Você conta aqui a quantidade de zeros, então você tem um total de 687,35 pessoas. Então, olhando para as alternativas, você tem aproximadamente 687, ou seja, a letra D. Essa é a resposta. Questão 8. Uma bióloga conduziu uma série de experimentos demonstrando que a cana-de-açúcar mantida em um ambiente com o dobro da concentração atual de CO2 realiza 30% mais de fotossíntese e produz 30% mais de açúcar do que a que cresce sob a concentração normal de CO2. Das câmaras que mantinham esse ar rico em gás carbônico, saíram plantas também mais altas e mais encorpadas, com 40% mais de biomassa. Os resultados indicam que se pode obter a mesma produtividade de cana numa menor área cultivada. Nas condições apresentadas de utilizar o dobro da concentração de CO2 no cultivo para dobrar a produção da biomassa da cana-de-açúcar, a porcentagem da área cultivada hoje deveria ser aproximadamente quantos por cento? Vou traduzir o enunciado para que você possa entender o que vamos fazer. Suponha que você tenha uma área A, nessa área foi plantada cana-de-açúcar, tá? Com uma concentração normal de CO2. E essas plantas aqui realizam uma quantidade F de fotossíntese, suponha assim, produzem uma quantidade A de açúcar e tem a biomassa B. Numa mesma área, com o mesmo tamanho, suponha X, se você colocar o dobro de CO2, então essas plantas de cana-de-açúcar irão produzir 30% mais fotossíntese, irão realizar 30% mais fotossíntese, irão produzir 30% mais açúcar e a biomassa passará a ser 40% maior. Tá? Então a biomassa virará 1,4 da biomassa anterior, segundo ele fala no problema. Tá legal? Muito bem. Só que ele disse o seguinte, que quer saber qual vai ser o tamanho da área, aí eu vou apagar aqui do lado de cá, qual vai ser o tamanho da área, vou botar uma área Y, supõe uma área Y, onde a gente vai plantar com o dobro de CO2, mas para obter o dobro de biomassa, tá bom? Veja só, a biomassa ela vai ser diretamente proporcional ao aumento da área. Quanto mais aumentar a biomassa, mais eu vou precisar aumentar a área, já que a grandeza que
o CO2 for mantida constante, ou seja, se dobrar o CO2, a biomassa já fica 40% maior, tá bom? Então, mantido o CO2 com o mesmo valor, só que eu quero o dobro da biomassa, eu só preciso descobrir quanto eu vou aumentar a biomassa, porque proporcionalmente eu aumento a área. Para saber quanto você vai aumentar a biomassa, então você vai pegar 2 vezes B, que é quanto você quer que a biomassa se transforme, e vai dividir por 1,4B para saber quantos por cento a biomassa vai aumentar. Então vai ser 20 dividido por 14, multiplicando por 10 numerador e denominador, ou 10 dividido para 7. Dividindo 10 para 7, você tem 7 vezes 1, 7. 7 para 10 dá 3. 7 vezes 4, 28. 28 para 30 dá 2. 7 vezes 2, 14. 14 para 20 sobra 6. Então, a biomassa ela vai aumentar aproximadamente 42%. Você quer que a biomassa aumente 42% aproximadamente. Então, por esse motivo, você também vai ter que aumentar essa área Y. Você vai aumentar essa área X para Y 42% aproximadamente. Então, você vai multiplicar por 1,42 a área X para descobrir a área Y. Tá bom? Então, a área Y ela vai ser aproximadamente 142% da área X. Porque a área tem que aumentar proporcionalmente de acordo com a biomassa. Quanto maior for a biomassa, maior vai ser a área proporcionalmente, já que o CO2 será o mesmo CO2 quando ela já estava aumentada em 40%. Tá legal? Então, voltando para o enunciado da questão, o valor que mais se aproxima de 142% vale 140%. Então, a resposta é a letra C. Vamos para a questão 9. Questão 9 diz assim: o jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificados. Aí você tem uma área aqui, cujas medidas são 400 milímetros por 260 milímetros. E eles assim, 96% das pessoas que consultam nossos classificados estão nessa área aqui. E 4% são outros jornais. Observe que ele não deu a medida da altura desse retângulo aqui. Ele dá o comprimento, 26 milímetros, mas não dá X milímetros, só diz que essa área ela vale 4% do total. Vamos ver. Para que a propaganda seja fidedigna, a porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo que representa os 4% deve ser aproximadamente quanto? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essa área que vale x vezes 26, tem que ser 4% da área total, que vale 400 vezes 260 milímetros, tá bom? Então, vamos fazer isso. Então, você tem a área que vale x vezes 26, está tudo em milímetros, eu não vou usar as unidades de medida, vou deixar assim. Vale 4% da área total. Então, a área total são 400 vezes 260. Você simplifica os zeros, então x vai ser igual a... Aí você multiplica 4 vezes 4, que dá 16. Não multiplica aqui 260, você não vai precisar fazer isso, porque esse 26 vai dividir toda a equação. Então, você vai ter aqui x, simplificando 260 por 26, sobra 10. Então, x tem que ser igual a 160 milímetros, que é a resposta. Então, vamos olhar a resposta aqui na questão, vamos ver. 160 milímetros, então, a resposta é a letra D. Vamos fazer a questão 10. A figura a seguir mostra a porcentagem de oxigênio O2 presente na atmosfera ao longo de 4,5 bilhões de anos, desde a formação da Terra até a era dos dinossauros. Ele deu um gráfico aqui para você interpretar. Que você tem o percentual de O2 na atmosfera, desde os fototróficos aeróbicos até os dinossauros. Sai de 0,1% até 21%. Ele diz assim: considere que a escala de tempo fornecida seja substituída por um ano de referência, no qual a evolução química é identificada como 1º de janeiro, às 0 hora, e a era dos dinossauros como dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Desse modo,
Nesse ano de referência, a porcentagem de oxigênio presente na atmosfera atingiu 10% em qual bimestre ou trimestre? Vamos olhar. Olhando para o nosso gráfico, temos o seguinte, que 10% ocorreu nessa faixa aqui, de 1 até 2. Então, se você vai dividir esses 4,5 bilhões de anos em um ano, então a gente vai fazer o seguinte, como esse gráfico está dividido em 4 partes, então vamos dividir o ano em 4 partes. Dividindo o ano em 4 partes, temos o ano em trimestres. Então, você tem aqui o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre, que seria aí alcançada a marca de 10% de O2 na atmosfera. Então, resposta, terceiro trimestre. Então, você tem aqui como resposta a letra D, terceiro trimestre. Vamos fazer agora a questão de número 11. O professor Cláudio prestou um serviço de consultoria pedagógica, sabendo que sobre o valor bruto a receber incidiram os descontos de 11% do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Nacional, e 7,5% do Imposto de Renda Pessoa Física, e que o valor descontado do INSS foi de 105 a mais que o Imposto de Renda Pessoa Física. Qual o valor líquido recebido por Cláudio? Então, vamos montar aqui a resposta no quadrinho. Primeiro, o seguinte. Suponha que o professor Cláudio recebeu um valor V. Esse valor eu vou chamar valor bruto. Tá? Vou chamar V valor bruto. Então, sobre esse valor, vão incidir os percentuais de 11%. Esse valor é o valor que vai para o INSS. E sobre o valor V, que é o valor bruto, vai incidir um desconto também de 7,5%, que é um imposto que ele chama Imposto de Renda Pessoa Física. Tá bom? Ok, mas ele deu uma dica para a gente resolver a questão. Ele disse que o valor descontado do INSS, o valor descontado do INSS, que é esse valor aqui, valor do INSS, são 105 a mais do que o valor descontado do imposto de renda. É 7,5%. Tá? E aqui, com essa equação, dá para descobrir o valor que ele recebeu bruto, o valor V, que é o valor bruto sem os descontos. Então, multiplicando essa equação por 100, você tem 11V, que vai ser igual a 105 vezes 100, que dá 10.500, multiplicando por 100, dá 7,5 vezes V. Subtraindo 11 de 7,5, então você tem 3,5V, que é igual a 10.500. E agora você consegue, então, descobrir qual foi o valor bruto. Vou colocar mais para cima o resultado aqui. Então, você tem 3,5V igual a 10.500, que foi a subtração de 11 menos 7,5. Muito bem. Encontrando o valor de V, você tem, multiplicando por 10 também, então você tem esse valor dividido por 35. Então, o valor bruto a receber por Cláudio vai ser 105 dividido por 35, que dá 3, com 3 zeros, 3.000. Esse é o valor bruto, porém, ele quer o valor líquido. O valor líquido, para que você possa calcular, você tem que tirar os valores do imposto de renda e do INSS. Então, você vai subtrair o valor do INSS e também você vai subtrair o valor do imposto de renda de pessoa física. Então, teremos que calcular esses valores. Bom, o primeiro valor foi 11%. 11% de V. O segundo valor foi 7,5% de V. Então, você pode fazer um cálculo só, não tem nenhum problema em retirar 11 mais 7,5, que dá 18,5% desse valor V. Então, basta calcular 18% do valor V e retirar. Então, como o valor V ele vale 3.000, então vamos calcular 18,5% de 3.000. Então, simplificando, é a mesma coisa que multiplicar 3 de 185. Então, 3 vezes 185. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 3, 24. E 1, 25 vai 2. 3 vezes 1, 3. E 2, 5. Então, 18,5% dá 555. Então, para calcularmos o valor líquido, basta pegar o valor bruto, 3.000,
e subtrair 555. Subtraindo 555, você tem 5 para 10 dá 5, 6 para 10 dá 4, 6 para 10 dá 4, vai 1, 2.445 é a resposta. Então, procurando nas alternativas, você encontra na letra B 2.445 como o valor líquido a receber por Cláudio, que é a resposta. Valeu, galera! Um beijo e até a próxima aula. Tchau!